uma enorme metrópole brilhando em vermelho e branco sob o sol da floresta. El Mirador. Talvez 100.000 pessoas. E na parte oriental da cidade, o enorme templo de Danta, provavelmente a mais imponente pirâmide já construída. A quase 100 quilômetros de El Mirador, um comboio de caminhões segue serpenteando pela selva. Eles estão a caminho de uma cidade muito menor, San Bartolo. San Bartolo nunca foi mais do que um posto avançado sem muita importância. Entretanto, foi aqui que os arqueólogos encontraram uma maneira de entender que visão os primeiros maias tinham de seu universo. Esse era um conjunto de elite, onde os nobres desse local viviam e administravam tudo o que acontecia. O arqueólogo responsável é Bill Saturno, também com o patrocínio da National Geographic. Ele descobriu as notáveis ruínas de San Bartolo depois de uma jornada extenuante através da selva. Bill logo descobriu que ele não foi o primeiro a chegar aqui. Quando chegamos a San Bartolo, ficou absolutamente claro que os saqueadores haviam sido uma presença longa e duradoura aqui. Das cerca de 100 elevações peculiares que temos nesse local, todas elas estão perfuradas pelo menos uma vez por uma escavação de saqueadores como essa. Por uma estranha reviravolta do destino. Foi uma dessas aberturas dos saqueadores que levaram Bill à sua grande descoberta. Eu cheguei aqui no fim da tarde, depois de um dia inteiro de caminhada sem nada para beber. Muito cansado, com calor e frustrado, eu simplesmente entrei no túnel dos saqueadores para fugir do sol. E quando me sentei ali, bem onde entra a luz, eu me sentei naquele monte de terra. Aí acendi minha lanterna e dirigi a luz para a parede. Vi uma coisa incrível, esse mural. Eu comecei a rir, para ser sincero. Eu simplesmente... A improbabilidade de encontrar um mural... Há mais de 50 anos não se encontrava um mural nesse estado de conservação. É um dos dois únicos grandes murais maias já encontrados. É de longe o mais antigo e ainda assim é surpreendentemente requintado. As linhas simplesmente fluem umas às outras. As cores são vibrantes e as pessoas são lindas. E as pessoas são realmente muito bonitas. Para ajudar a revelar o significado do mural, Bill convidou a artista Heather Hurst para fazer uma reprodução exata. Ela havia acabado de passar 2 anos e meio pintando outro grande mural maia encontrado em Bonampak em 1946. Eu não podia acreditar que ele tivesse encontrado um mural. Ele encontrou um mural mais antigo que não se parecia em nada com qualquer coisa que já se tivesse visto. O laboratório de Bill fica na antiga cidade colonial de Antigua, nas colinas guatemaltecas. Além de Heather, ele chamou 2 dos mais consagrados especialistas em símbolos maias, Carl Taub e David Stewart. É o seguinte, uma coisa que ficou muito clara para mim foi... Quando Bill chegou da floresta com suas primeiras fotos da pintura, é que poderia ser uma das descobertas mais importantes, se não a mais importante descoberta dos últimos 30 anos de estudo maia. Em termos do final do período pré-clássico maia, isso é essencialmente uma Capela Sistina. É uma pintura da origem e da criação. Eu não acredito que haja qualquer dúvida de que essa descoberta vai mudar completamente nossa visão do que a civilização maia pensava quando
Quando estava criando sua arte, quando estava representando sua visão de sua cosmologia e das origens do universo. É uma cena do grande mito maia da criação, registrado 1500 anos mais tarde, no épico chamado Popol Vuh. Este é o início. Não há ainda uma pessoa, um animal, campo, floresta. Apenas o mar espalhado sob todo o céu. Está em repouso. Apenas o Deus chamado Coração dos Céus. E na água, serpente emplumada. Na escuridão, no início do alvorecer. O mito conta a história do deus do milho. Ele é a divindade no centro do cosmo maia, responsável pelo milho, do qual depende toda a vida. O deus do milho desce ao mundo subterrâneo, onde os senhores da morte o matam. Eles penduram sua cabeça em uma árvore. Anos mais tarde, seus filhos, os gêmeos heróis, vêm à procura do pai e derrotam os senhores da morte. Magicamente ressuscitado, o deus do milho retorna à superfície da terra. Quando ele surge, alvorece o primeiro dia do mundo. É uma história que obstinava os maias do período clássico. Aqui estava uma versão pintada séculos antes, não a representação primitiva, mas uma que fora executada primorosamente. Em El Mirador, Richard Hansen e sua equipe vêm cavando há quase um mês. Eles estão muito perto de onde acreditam que a tumba deveria estar. Está enterrado em algum lugar. E o que queremos é ser os primeiros a encontrá-lo. Nós não compreendemos. Eu preciso saber qual é a resistência de algumas dessas escritas. Vamos continuar. Vamos tentar um pouco mais. Nas colinas da Guatemala, a persistência está dando seus frutos. Eles estão estudando um detalhe inesperado no mural de San Bartolo. Escrita. Entre os primeiros de todos os hieróglifos já encontrados no pré-clássico. É realmente difícil exagerar a importância desses hieróglifos. Nunca encontramos murais que fossem pintados com hieróglifos como esses. São muito floreados. Aqui existe caligrafia, existe arte, que simplesmente nunca vimos em qualquer outro tipo de descoberta. O pré-clássico maia poderia recuperar sua voz, se ao menos David Stewart pudesse ler seus textos. Talvez o mais brilhante leitor de hieróglifos de sua geração, David sabe que maravilhas podem ser reveladas quando escritas perdidas são decifradas.
Ele sabe também que dar sentido a símbolos desconhecidos pode levar décadas, até séculos. Pois a escrita maia é uma história épica que começou no México em 1549. A conquista espanhola tinha apenas alguns anos. A um frade franciscano, Diego de Landa, havia sido confiada a tarefa de zelar pelas almas maias. Landa luta durante anos para converter os maias ao cristianismo e afastá-los do que ele vê como práticas satânicas de adoração de ídolos e sacrifícios humanos. Você precisa levar em consideração os sacrifícios humanos dos maias de acordo com a maneira de pensar deles. Aquele sangue era exigido para a continuação dos ciclos da agricultura. Assim, apesar de pensarmos em sacrifício de sangue como uma ocorrência horrível, para os maias isso era muito necessário. A chegada do cristianismo não fez decrescer a devoção maia pelos sacrifícios de sangue. Ao contrário, pareceu tê-la reforçado. Agora chega um Deus cristão. E com esse Deus cristão, novas imagens de sacrifício de sangue. Nesse caso, Cristo sendo crucificado. Esses não são Cristos pacíficos. Esses são Cristos ensanguentados, feridos, machucados. E assim essas imagens realmente ecoam verdades para os maias que esse sacrifício do Filho de Deus era para eles uma imagem muito poderosa. E eles resolveram fazer coisas bastante semelhantes. Para seu horror, Landa soube que os rituais maias haviam tomado um terrível novo rumo. Crianças estavam sendo crucificadas. Verdade ou não, ele usou essas revelações como justificativa para sua campanha para eliminar a religião maia em todas as suas formas. Ele ordenou a queima dos textos sagrados deles. Acusados eram humilhados enquanto seus ícones religiosos eram destruídos. Um número incontável de manuscritos, o coração da cultura maia, foi perdido na conquista. Logo, todo o conhecimento de seus hieróglifos havia desaparecido. Mas o próprio homem que ordenou a destruição dos textos maias iria fornecer as chaves para que eles fossem finalmente decodificados. Diego de Landa. Ao mesmo tempo em que esmagava a religião maia, Landa se esforçava para entendê-la. Como muitos de seus contemporâneos, ele estava escrevendo um manual para outros padres conhecerem a religião nativa a fim de eliminá-la. Um dia, Landa pediu a um escriba para que escrevesse o que ele chamou de ABC dos Maias, um alfabeto de hieróglifos. Ele tinha um informante maia, um escriba chamado Gaspar Antônio Ti. E Landa teria lhe perguntado, muito bem, como se escreve a letra A? Como é A em espanhol? Ou como se escreve a letra B em espanhol? Mais tarde, quando as pessoas tentaram usar o alfabeto de Landa, ele não fazia sentido. Landa foi ridicularizado, seu ABC destinado ao esquecimento histórico pelos 400 anos seguintes. Primavera de 1945. Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, as tropas soviéticas haviam cercado Berlim. Muitos de seus edifícios estão em chamas. Um jovem soldado russo, Yuri Knorosov, corre até a Biblioteca Nacional e sai de lá com um volume de textos maias.
que